Que palavra maravilhosa, né, dentro desse contexto do que o Senhor já tem falado conosco. Não despreze o Senhor, não despreze aquilo que o Senhor, Ele faz para com as nossas vidas. Podemos ver dentro desses versículos que nós lemos aqui, um título que tem um pouquinho antes ali, relatado no verso de número 14, Jesus é expulso de Nazaré. Mas, presbítero Antônio, a Bíblia diz, a história diz, que o Senhor, Ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Mas como assim, evangelista? Jesus é expulso de Nazaré. Nós vamos entender o contexto, irmãos, dentro de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. E com certeza, irmãos, o que o Senhor mais se alegra, o que chega mais às narinas do nosso Deus, é quando Ele fala conosco de diversas maneiras, de diversas formas. Por intermédio da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, por usar um irmão, por usar um pastor, por usar uma irmã. Existem uniformas do Senhor falar conosco. Mas o que o Senhor mais quer, irmãos, de nós, e que mais agrada ao coração do nosso Deus, é quando nós não evangelistas, não o desprezamos. Porque quando nós não ouvimos, irmãos, as mensagens que o Senhor traz para nós estamos desprezando o Senhor. Quando nós ouvimos uma profecia e talvez nós descartamos ali, obviamente, tome muito cuidado com aquilo que você ouve, tome muito cuidado com aquilo que você come. Porque tem lugares que, infelizmente, servem comida estragada. Então, tome muito cuidado. Mas o Senhor, irmãos, Ele tem multiformas de falar conosco. E uma das formas, com certeza, saiba disso nessa noite, que a forma mais maravilhosa do Senhor falar contigo é através da sua palavra. E nós podemos ver aqui, irmão, no versículo de número 14, que nos diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Agora começa a estreitar um pouquinho a caminhada de Jesus. Por que, evangelista? Porque se nós pegarmos os versículos anteriores, ou os capítulos anteriores, nós vamos observar que a trajetória de Jesus nessa caminhada evangelística, ela começa aí. Ela começa a partir do capítulo de número 4. Jesus, ele é levado para ser tentado. E ele é aprovado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Nós observamos aqui a palavra. Então ele é ali tentado de diversas maneiras. E o Senhor venceu o diabo na palavra. Então, irmãos, obviamente, você recebe algo do servo, da serva do Senhor. Por isso que nós temos, né, o entendimento, nós buscamos saber se aquela árvore, ela tem bons frutos. Porque se ela tiver bom fruto, irmãos, você vai ter o maior prazer de você receber aquilo que o Senhor vai usar para falar conosco. Por quê, evangelista? Porque o Senhor usou até uma mula para falar com o homem. Imagina nós, irmãos, se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Então, não despreze o Senhor. Não despreze o Senhor. E a Bíblia nos diz, nos orienta, que diz no versículo de número 16: e chegando a Nazaré, onde fora criado. Então o Senhor nasceu ali. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então o Senhor começa a revelar ali a mensagem através do livro do profeta Isaías. E com certeza o Senhor ali, irmãos, ia usar Jesus de uma forma extraordinária para falar com aquele povo. E a Bíblia nos diz, irmãos, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Jesus, como foi falado aqui na trajetória de Pedro, Jesus ali mesmo, ele sabendo, sendo 100% Deus, 100% homem, ele observava ali já no espírito ligado, conectado com o Pai, que a sua trajetória dolorida, que a sua trajetória ali difícil, estava começando. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E com certeza, irmãos, Jesus, ele não desprezou o Pai. Jesus, ele não desprezou o Pai. E através desse propósito, através da vida que Jesus teve diante do Pai, conectado com o Pai, ligado com o Pai, 100% conectado com Deus, ele deixa para nós esse ensinamento: não despreze o Senhor, não desprezemos o Senhor. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus. E ele fala aqui essa palavra maravilhosa. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpre esta escritura. Começou ali a cumprir o propósito, o projeto que Deus havia entregue ali, aqueles homens maravilhosos, aqueles homens que foram ali o precursor de Jesus. Os profetas que foram ali instrumento, que foram vasos de Deus para anunciar ali aquele povo ali em Nazaré os mistérios maravilhosos que o Senhor havia de revelar ao seu povo. Mas nós podemos observar no versículo de número 28, 29 e 30, que eles desprezaram tudo aquilo que o Senhor estava ensinando, tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, estava sendo desprezado. Foi desprezado, foi jogado no lixo. E isso, irmãos, nos dias de hoje não é diferente. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então, irmãos, a maior dificuldade no evangelho de hoje, infelizmente, é quando nós não falamos como aquela palavra que diz: efatá, abra os meus ouvidos. Então, irmão, nós temos que estar sensíveis, nós temos que estar conectados com o Senhor. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então muitos estavam olhando a aparência, muitos estavam olhando ali a pessoa como ser humano, mas o Senhor ali já havia revelado coisas maravilhosas, como o nosso pastor falou aqui. Pedro, ele teve que passar por situações muito difíceis, que ele não precisaria passar. Para o quê, presbítero Antônio? Para que ele não viesse a desprezar o Senhor. Então eu falei: Jesus, o Senhor está confirmando tudo. Não despreze o Senhor, meu irmão. Não despreze os ensinamentos do Senhor. Porque o Senhor tem prazer, irmãos, tem prazer em falar conosco, por intermédio da sua palavra. Eu levantei de madrugada, eu falei: Jesus, coisa linda, a esposa geralmente levanta primeiro, e eu levantei antes dela. Falei: rapaz, que coisa maravilhosa. Aí já fui ali para o meu canto, já fui orar, já fui ter minha intimidade com o Senhor. Aí já comecei a meditar na palavra, e o Senhor, essa aqui. Eu falei: meu Deus, essa aqui, Senhor, essa aqui. Eu fiquei remoendo ela, fiquei comendo ela o dia inteiro na minha cabeça. Por quê, irmãos? Porque nós não devemos desprezar o Senhor e nem a sua palavra, e nem os seus preceitos. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Ele disse, e ele lhes disse, sem dúvida, me direis este provérbio. Então aqui, irmãos, aqui tem um ponto maravilhoso ao nosso coração. Médico
cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Sabe por quê, irmãos? É uma realidade. Tem, irmãos, infelizmente, por aí, muitos pratos. Muitos, mas muitos pratos. E se você não ficar conectado com o Senhor, você cai em muitas ciladas. Irmão, hoje tem muita coisa por aí, meu irmão. Hoje, infelizmente, hoje tem muita coisa por aí. Toma cuidado. Fica atento, fica conectado com o Senhor. Talvez eles estavam esperando tantas coisas, mas na simplicidade de Jesus, Ele estava ministrando uma essência, uma palavra tão maravilhosa de fortalecimento para aquele povo, de abrir os olhos daquele povo, de trazer uma revelação tão maravilhosa ao coração daquele povo, ilustrando para eles que Deus o havia revelado a ele, trago ele para trazer, para ilustrar para eles o ano aceitável do Senhor. Está chegando um ano aceitável do Senhor, e esse ano chama-se hoje, agora, nesse momento, onde nós estamos, como nosso pastor bem ministrou. Com certeza, irmão, o dia foi corrido, e glória a Deus por isso. Não paramos um minuto, glória a Deus, o Senhor é fiel. Mas, irmãos, nós não podemos perder essa essência, nós não podemos desprezar o que o Senhor quer falar para nós, o que o Senhor tem falado para nós, por esse tempo, tem falado para nós maravilhosamente, como nunca, o Senhor tem falado conosco. Agora cabe a nós, pegarmos para nós a nossa porção, ou infelizmente desprezar aquilo que o Senhor tem falado conosco. E por desprezar, irmãos, muitos tropeçam, caem. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer manifestar a glória dele sobre a tua vida, sobre a nossa vida, sobre a tua vida que está aqui nos acompanhando por esse canal. O Senhor quer falar contigo tremendamente. E ele fala e disse, no versículo de número 24, e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Nenhum profeta, irmãos. Eu vi esses dias, eu conversando com o pastor Leandro, eu vi esses dias, um camarada falando para o outro lá, falando assim, esse camarada aí é crente charlatão. Falei, Jesus querido. Por quê, irmãos? Porque estão como alguns. Mas esse não é o filho de José? Mas esse não é o filho da Dona Maria? Mas esse não é o filho de Dona Fulana? De Dona Ciclana? Não, irmãos. Por quê? Porque ainda os seus olhos não foram abertos para o propósito, para o projeto de Deus. E cabe a nós, como o nosso pastor falou aqui, não desprezar, porque Jesus não desprezou. Jesus falou, Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Nós não podemos ver, irmãos, a carne, mas nós temos que andar no Espírito. Porque se nós andarmos na carne, irmãos, nós vamos fazer como muitos aí. Não, tem que matar mesmo. Tem que deixar lá mesmo. Não, o Senhor não nos fez para esse propósito, para esse objetivo, não. O Senhor nos fez para que andássemos na presença dEle, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Como Jesus fez, eu vim para anunciar o ano aceitável de meu Pai, o ano do Senhor. Eu falei, Jesus, como é que é, rapaz? Rapaz, o camarada falou ali, falou que esse crente charlatão. Imagina, irmão. Mas aí, irmão, você tem que observar, olhar com os olhos de Jesus. Com o olhar de Jesus. Qual foi o olhar de Jesus, evangelista? E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua casa. Em verdade vos digo que muitas viúvas, agora que vem a cereja do bolo para nós. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel. Muitas, irmãos, muitas. Nosso pastor aqui trouxe aqui uma palavra.
Existiam muitas viúvas, pastor, em Israel. Existiam muitas viúvas em Israel. Mas qual o segredo, evangelista? No dia de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Existiam muitas viúvas em Israel, naquele tempo, naquele período. Ouvimos aqui uma mensagem maravilhosa, de Noemi, ali da sua, coisa linda. Ela era o quê? Viúva. Ela era viúva, irmã Priscila. O que Jesus está ensinando para nós aqui, irmãos? O que Jesus queria ensinar para aquele povo? E a nenhuma dela foi enviado Elias. O evangelismo, mas tinha muitas? Sim. Mas a Bíblia nos diz e nos orienta que a nenhumas foi enviado Elias, a não ser, vamos aqui para a palavra, senão a de Serepta de Sidom, a uma mulher viúva, a uma mulher estrangeira, a uma mulher que não tinha linhagem de Israel, mas ela foi enviada. Por quê, evangelista? Porque ela não desprezou os preceitos ali do profeta de Deus. Não despreze o Senhor. Xarabassúbria, révia, xarabacancho. Pedro, não despreza, filho, o que eu estou te ensinando. E o Senhor, irmãos, como o nosso pastor falou, nos ensina de diversas maneiras. Estamos ali, como o nosso presbítero Marcos falou, no empreendimento novo. Estamos ali trabalhando, estamos iniciando, estamos engateando, evangelista Kleber. Mas a gente entende os jovens. Os jovens, né, pastor? Nome bonito, né, irmão? Jovens. É até gostoso de falar jovens. Dá uma vitalidade, né, irmã Rinaldo? Dá uma coisa, né? Eu vejo o Nicolas, eu vejo a princesa linda lá. Rapaz, eles faz e tal, e chega da faculdade, do trabalho, e sai e volta. Uma vitalidade, coisa linda. Mas, irmãos, o jovem, por isso que diz, jovem, ele é jovem. Ele está aprendendo. E muitas das vezes nós ouvimos a palavra ancião, né? E nós desprezamos. Muito velho. Ancião, mas ancião, não dá não. Ou muitas das vezes, pastor Leandro, talvez há 10 anos atrás, se ouvisse o pastor Leandro, não, mas não pode. Tem se tornado algo natural. Aonde o senhor quer chegar, evangelista Sérgio? Não despreze o Senhor. São os ensinamentos. E nós estamos ali naquele empreendimento, pastor. Estamos ali trabalhando. E ali também tem um outro jovem que toma conta de um determinado departamento. Mas sempre ele está, faz assim, faz assado. E aí, irmão, o ancião está conectado com Deus. E aí eu estou observando. E o jovem, ele está ali fazendo, daqui a pouco ele fala assim. Você já viu, irmão? Aquele bichinho que ele faz assim, fica assim. Eu esqueci o nome. Como? Suricato, irmão. Suricato, ele levanta do buraco e ele quando ele quer sair, quando ele quer fazer a coisa, ele faz assim, ó. Ele levanta bem o pescoção assim, ele olha. Direita e esquerda, Tipo assim, onde está vindo o perigo? Está vindo em lugar nenhum, Aí eu vi, como é o nome? Suricato. Aí eu vi, irmão, eu observei o suricato jovem. Ele está ali trabalhando bem, ele fez assim, pastor. Já vi que o semblante mudou, né? E eu conectado com Deus. Não fugi da mensagem não, irmão. Estou na mensagem, tá? Fica tranquilo. O estudo dessa noite. Aí daqui a pouco, o jovem do outro departamento volta de novo. Fala assim, fazer assim, assado. Eu falei, não, varão, maravilha, tal. Aí o jovem já, calma, rapaz, calma. Fica tranquilo. Ele falou assim, não vai ficar vindo aqui toda hora não, né? Eu falei, calma, varão. Experiência. Com certeza, irmãos, em alguma etapa das nossas vidas,
Nós buscamos saber no conhecimento de quem tem o conhecimento. Não despreze o Senhor. Não despreze o Senhor. Muitas viúvas existiam em Israel. Mas somente a uma foi enviada Elias, a viúva de Sarepta. Louvado, exaltado. Por quê? Porque ela deu atenção, ela ouviu. A Bíblia não nos fala, evangelista Cleber, pastor Leandro, a Bíblia não nos fala que Elias passou em muitos lugares. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia destaca uma viúva. A viúva que deu ouvido. Então eu falei, jovem, fica tranquilo, fica de boa. Aí ele já... Aí eu tive que dar até, a gente teve que fazer mais, porque senão ele dormia. Por quê, irmãos? São os ensinamentos. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Muitos leprosos. Muitos que estavam por baixo, irmã Priscila, da capa. Tinham alguns que estavam por baixo da capa. Eram imponentes, irmã Patrícia. Batia continência. Para o rei, para o general, sei lá o que era. Batia continência. Tinha uma pose. Não sei nem se eu estou andando certo para o evangelista Kleber. Tinha postura. Mas, irmãos, por baixo daquela capa tinha uma lepra. Não despreze o Senhor. Não despreze o Senhor. E nenhum deles foi purificado. Tinham muitos. Eram muitos. A Bíblia fala que quando se achava um leproso no arraial, esse camarada ele ficava quilômetros e quilômetros fora do arraial. Ele era desprezado, ele era jogado de escanteio. E todos, senão Naamã o Ciro. Será que não tinha nenhum leproso em Israel, evangelista? Não tinha. A Bíblia fala. E muitos leprosos haviam em Israel. Mas só um deu ouvido ao que o Senhor falara através da boca do profeta. Não despreze, irmão, o Senhor. Não despreze, irmãos. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus. Por quê, evangelista Sérgio? E levantando-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs uma água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com o que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavarás os pés a mim? Não despreze o Senhor. Não despreze, irmão, o Senhor. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. É uma realidade, irmãos. Talvez muitas coisas nós não vamos entender na íntegra o que o Senhor está falando conosco. Nós vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus, a face do Senhor, que Ele vai revelar, irmãos, como Ele tem revelado até os dias atuais. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Senhor, irmãos, tem hora que o Senhor, Ele é direto conosco. E louvado, exaltado é o nome do Senhor, irmãos, por isso. Porque o Senhor, Ele não faz rodeios, pastor Leandro. O Senhor não faz curvas. O Senhor é direto, irmãos. O Senhor fala o que Ele tem para falar. Muitos desprezaram, muitos leprosos desprezaram, muitas viúvas ali. Mas 2 pessoas não desprezaram o Senhor. É uma realidade. O que o Senhor está falando aqui para Pedro: Pedro, não despreze o que eu estou fazendo contigo agora. Não despreze o que eu estou falando contigo agora. Não despreze.
Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Aí o Senhor fala, não tem, se não te fizer isso, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, irmãos, é necessário nós entendemos isso. E aqui, essa palavra maravilhosa que o Senhor fala conosco, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode em muito os seus efeitos. Não despreze, irmãos, não despreze. Não despreze. Porque, evangelista, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, irmãos. Eliseu, Isaías, Jesus, o exemplo do exemplo. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. A chuva, irmãos, a chuva de Deus está descendo sobre as nossas vidas nessa noite. Xarabassu, Briandecor, por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu Espírito Santo. A chuva do Senhor está descendo sobre as nossas vidas aqui nesta noite, sobre a tua vida, você que nos acompanha. E essa terra está maravilhosa para receber essa chuva, para que essa chuva produza o fruto necessário e maravilhoso para vivermos dias difíceis como estamos vivendo. Não tenho dúvida, irmãos, disso. Mas é necessário nós atentarmos, é necessário nós não desprezarmos o Senhor, como o Senhor tem falado conosco. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados, irmãos. Então não despreze, irmãos, tudo aquilo que o Senhor tem falado contigo, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para você, tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco de uma forma extraordinária, irmãos. Evangelista, mas eu errei. É noite, irmãos, de nós colocarmos diante do altar do Senhor. Evangelista, eu não tenho entendido, é noite do Senhor fazer você entender nesta noite. Para que o nome dEle seja glorificado, seja exaltado através da tua vida. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus, irmãos. Porque Ele tem coisas maravilhosas para nós. Ele tem coisas proféticas, irmãos, para as nossas vidas. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Razão. Na razão nós nunca vamos entender os propósitos de Deus. Mas no Espírito, na essência da palavra, na essência do Espírito Santo, no fogo consumidor que vem sobre as nossas vidas, nesse culto maravilhoso, nós vamos receber e não vamos desprezar o Senhor. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Quero convidar aqui as jovens para adorarmos ao Senhor.